Bom dia. Esse carrinho aí, né, ele é guiado, ele é autônomo, né, ele não tem volante, ele não tem programação, é um carrinho que, através dos circuitos, dos componentes eletrônicos, você constrói um circuito que ele lê uma linha preta e lê linha branca. Então, ele toma as decisões para seguir uma linha. Eu vou escolher ele, a linha preta. Ele é um carrinho todo feito de sucata, então percebe-se que aqui isso aqui é de uma engrenagem de DVD, então daqueles DVD de computador, aquela gaveta, né, de DVD de computador que você aperta, ela abre. Então temos essa engrenagem aqui, o motor, as engrenagens, a roda fixa na engrenagem. Temos aqui na roda dianteira um rolão labial, e vários outros componentes aqui, tudo sucata. O único componente aqui que compramos mesmo é a bateria aqui recarregável. Esse carrinho, ele segue essa linha preta aqui, ó. Então ele fica, tá vendo? Ele não sai dessa linha preta. Temos essa versão, temos várias outras versões. Daniel, como que ele faz para seguir essa linha preta? Ele tem um sensor, que é chamado de LDR, e esse sensor ele faz a leitura. Aí eu vou explicar lá como funciona o circuito e tal. A gente vai, né, construir o circuito do AGV no Tinkercad. E é o circuito das duas rodas. Então, para a roda direita tem um circuito e para a roda esquerda tem um circuito. E aí, hoje a gente vai fazer esse circuito lá no Tinkercad, que é essa proposta que está aqui. Aí, pessoal, o que é o Tinkercad? Tinkercad foi, como está dizendo aí, né, foi fundado como uma empresa em 2010, na União Europeia, pelo ex-engenheiro do Google, com um cofundador do Google, com o objetivo de tornar a modelagem 3D, especialmente o design de itens físicos, acessível ao público em geral, e permitir que os usuários publiquem seus projetos sobre uma licença comum, né, de criatividade. Em 2011, a página Tinkercad.com foi lançada como uma ferramenta de modelagem 3D, porém a gente vai usar uma parte dele que foi depois agregando. Essa empresa foi comprando outras empresas e agregando, que é a parte de circuito, que é o que a gente vai utilizar. Então, esse é um software online, é Tinkercad.com, é o domínio dele, para a gente utilizar. Tinkercad.com, inscreva-se, criar uma conta pessoal, entrar com um e-mail, país, data de nascimento, avançar, aí você põe o seu e-mail que você tem, aí você cria uma senha. Eu concordo, né, com os termos e criar conta. Beleza. Então, vamos seguir, né? Aí, pessoal, quando criar conta, a gente entra nessa página aí, ó, do Tinkercad. Então, aqui, ó, nessa parte do projeto 3D, você pode criar projetos 3D. Aqui as informações da conta, né? Sair do login, configurações. Nós vamos usar aqui a parte de menu, e essa parte de menu nós vamos usar circuitos. Então, a gente vai vir aqui em circuitos. Então, clique em circuitos, aí você vai em novo, criar novo circuito. Quando a gente vai criar novo circuito, a gente entra nessa página aí, ó. Então, nós temos essa página aí, que é a página de circuitos. Aqui, ó, para girar os componentes. Então, você tem uma bateria, um resistor, um transistor, você quer girar eles, é naquela parte ali, ó. Se você quiser voltar naquela página anterior, é só você clicar aqui no Tinkercad, viu? Clicar aqui em cima do símbolo, ele volta lá naquela página anterior. Aqui é para excluir algum material, excluir algum componente que você colocou. Essas setas aqui é para refazer o que você talvez apagou, uma coisa assim. Isso aqui é notas.
Aqui é cores, então você quer pôr um LED verde, amarelo, um fio verde, um fio amarelo, é aqui que você escolhe as cores. Aqui é o código, você quer fazer tipo Arduino, microbit, esses dois e tem os microcontroladores aqui. Então, aqui você programa esses caras, né? Nesse parte de código. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso aqui. Aqui é simulação, então você fez seu circuito lá, você quer simular, é aqui que você vai para simular. Aqui é a área para as simulações, é a área onde você constrói os circuitos, constrói tudo, né? Aqui nessa área. Aqui, pessoal, ó, nessa seta aqui, ó, você escolhe básico, todos, tem uma lista. Então, quando você clica nessa setinha que aparece aqui, ó, ele vai aparecer essas opções. Eu sempre coloco em todos aqui. Então, e aqui são o local dos componentes, onde você escolhe, né, o componente que você quer trabalhar nesse local aqui, ó. Então, você vem aqui, quer um potenciômetro, quer um botão, quer um interruptor, quer um capacitor. Então, nessa parte desses componentes. Coloca todos aqui, aí vão aparecer todos os componentes que tem. Você quer trabalhar com ele, você tem que arrastar ele para essa área aqui, ó. Essa área que eu falei que é a área para simulações, é onde você vai fazer as ligações para tudo funcionar. Aí, pessoal, antes da gente falar qualquer coisa, a gente tem que voltar lá naqueles negócios de grandezas lá em um circuito. Que vocês lembram, né? A tensão, a corrente, a resistência. Tensão é uma indicação de quanta energia é envolvida na movimentação de uma carga elétrica entre dois pontos do espaço. Então, a tensão na corrente elétrica, que é o que empurra os elétrons, funciona como a pressão na água. Eu gosto de fazer essa analogia com a água e a corrente elétrica. Então, a água tem a pressão que empurra a água. A energia elétrica que empurra os elétrons é a tensão. A gente fala diferencial de potencial. A corrente consiste no fluxo de cargas elétricas que se movimentam. Então, se a gente fazer uma analogia com a água, a corrente é a própria água, né? Com a canalização de água, né? A corrente é a própria água. A tensão é a pressão da água naquele cano. Essa é a tensão. E a resistência é a capacidade de um corpo se opor a passar de controle de corrente elétrica, mesmo quando existe um diferencial de potencial aplicado. A corrente elétrica atravessa um circuito sempre percorrerá os geradores no sentido do polo negativo para o polo positivo, que representa os níveis de energia baixa e alta, respectivamente. Gente, isso aqui é o usual, viu? É o que realmente acontece na prática. A corrente sai do negativo e vai para o positivo. Porém, sempre trabalho convencional, viu? A gente sempre trabalha do positivo para o negativo. Então, eu vou colocar aqui do positivo para o negativo, porque é assim que a gente vai trabalhar. Sempre pensando que a corrente vai do positivo para o negativo. E aqui a fonte é a Wikipédia, né? Onde eu tirei. E aí, pessoal, tem aquela lei de Ohms. Você tem um componente eletrônico. Nesse componente existe a corrente que passa nele, a tensão, mas aí a tensão, a gente fala tensão, só que é um diferencial de potencial. Ó, pensa assim, tem a pressão numa torneira de água. Você meio que fechou a torneira, a pressão que sai não é a mesma pressão que entra. Ela reduziu ali na torneira, né? Então, isso também acontece na corrente elétrica. A tensão que entra no componente, ela não é a tensão que sai. Essa diferença é chamada de diferencial de potencial, ou diferencial de tensão. A corrente elétrica entra pelo LED numa tensão, ele sai com outra tensão. Essa diferença é chamada de diferencial de potencial, ou tensão do LED. Certo? Existe uma relação, que é essa lei de Ohms, que fala que a tensão
a diferencial de potencial, né? Diferencial de tensão, é igual a corrente vezes a resistência. Então, se você tem um resistor que ele tem uma resistência fixa, quando você joga tensão, varia a tensão nele, ele tem que variar a corrente também, porque a resistência dele é fixa. Então, tem essa relação aqui, essa proporção. Né? E aí, pessoal, a gente vai voltar lá no Tinkercad, que chama protoboard, que é esse componente. Ou placa de ensaio pequena, que ela está escrita aqui. Ó. Lembrando, né, que eu já falei que a corrente ela sempre sai do positivo para o negativo. Então, sempre que você fizer um circuito elétrico, gente, você tem que sair do positivo e chegar no negativo. Se você não fizer isso, não funciona. Ela tem que ser, a corrente tem que circular. Vamos ver como funciona as protoboard. A protoboard, placa de ensaio, é uma placa com vários furos para fazer conexões entre componentes de um circuito elétrico, sendo normalmente usado para fazer testes com circuito pequeno devido à grande facilidade de manuseio. Tem a protoboard física, viu? Em vez de você soldar os componentes, né? E aí você está querendo fazer um teste. Eu quero ver se um LED acende. Aí você vai soldar, aí o trem não dá certo, fala, meu, soldei tudo errado. Aí, em vez de você fazer isso, você usa protoboard, porque ela é cheia de buraquinho e você não usa solda. Você conecta os componentes por esses buraquinhos. E tá vendo essas colunas aqui, esses do meio? Elas são ligadas aqui, ó. Esses buraquinhos aqui na coluna, aqui, eles são ligados. Porém, quando você vai de uma coluna para outra, não. Então, essa coluna aqui, ó, todos esses pininhos estão ligados. Dessa aqui para cá, não. Já aqui, ó, nessa linha, todos esses carinhas estão ligados. Agora, daqui para cá, não. Deixa eu fazer aqui, ó, como funciona lá no Tinkercad. Aí, ó, eu vou aqui nem precisa mudar o básico. Ó. Eu vou aqui na protoboard. Como funciona? Você clica nela, nessa placa de ensaio, e traz ela para cá. Clica e arrasta, né? Clica, segura e arrasta. Aí eu já tenho a minha protoboard. Se você rolar com o botãozinho do mouse, ele dá zoom, viu? Se você voltar com o botãozinho do mouse, ele fecha o zoom. Essa protoboard é para substituir uma placa? Substitui uma placa. Existe uma desvantagem na protoboard, cruel. Ela relaxa aqueles pinos. O que acontece? Aí fica frouxo, começa a não passar corrente, não começa a fazer conexão de corrente. Aí não funcionam as coisas. Então, não é interessante. Eu vou fazer um circuito aqui, eu vou fazer uma automação aqui na minha casa, vou usar um protoboard. Não faz isso não. Né? Mas tem que fazer solda, tem que fazer placa. Então, a protoboard é só para teste, viu, gente? Aí, gente, nós vamos então fazer nosso primeiro circuito. Então, eu peguei lá no Wikipedia lá um resuminho do que é o LED. Deixa eu pôr uma foto. Aí, tem vários LEDs vermelhos aí, ó. Então, o LED é um diodo semicondutor que, quando é energizado, emite luz visível. Por isso, LED. Diodo emissor de luz. Um diodo, gente, ele só deixa passar a corrente de um lado para o outro. Ele não deixa voltar. Essa é a característica de um diodo. Ele é um semicondutor. De uma parte ele deixa conduzir, de outra não. Então, essa tem a característica do diodo. Então, o LED ele tem lado. Você não pode pegar um lado e ligar de qualquer jeito. Ele não vai funcionar, dependendo do jeito que você ligar. Porque ele é um diodo. Ele só deixa passar a corrente do positivo para o negativo. E ele emite luz. Quando passa corrente nele lá, ele solta uma luz. O processo de emissão de luz pela aplicação de uma fonte elétrica de energia é chamado eletroluminescência. Então, esses LEDs, a gente sabe tanto que passa elétrico neles e emite luz. Gente, hoje tudo. Tem farol de carro, tem LED. Na verdade, todas as lâmpadas estão sendo substituídas, né? Você pega aqui uma lâmpada de clói, que é essas lâmpadas amarelas que a gente usa em quarto para dormir.
Aqui tem um transformadorzinho que transforma corrente 220 alternada em, acho que 12 volts contínua, e aí aqui tem uns LEDzinhos aqui. Essas lâmpadas nossas de LED, é isso? TV de LED, é isso? Tudo é LED. Não usa mais lâmpada de filamento. Lâmpada de aqueles outros tipos de lâmpada. Tudo LED. Por quê, gente? Como esses caras aqui consomem 0,02 amperes, a tensão deles é 3 volts, em 220 volts, os caras não consomem nada. O resistor. O LED tem uma característica. Ele não pode passar uma amperagem muito alta. Ou seja, não pode passar corrente alta nele, senão ele queima. Ele tem um limite. E aí, às vezes, você tem um circuito que está uma corrente alta. Você tem que usar um resistor nesse circuito para você diminuir essa corrente e o LED conseguir suportar. Então, um resistor ou uma resistência é um dispositivo elétrico muito utilizado em eletrônica, ora com a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica por meio de efeito Joule, ora a finalidade de limitar a corrente elétrica no circuito. Então, o resistor, gente, tudo que gasta corrente, ele tem que transformar essa corrente em alguma coisa. O resistor, ele pega a corrente elétrica, ele não resiste ela só e fica de boa, não. Ele esquenta. Ele tem que transformar essa corrente elétrica em alguma coisa. O que o resistor faz? Ele faz esquentar. Esse efeito é chamado de efeito Joule. Esse efeito de pegar a corrente elétrica e esquentar. E com isso ele cria uma resistência. Resistores são componentes que têm finalidade de oferecer uma oposição à passagem da corrente elétrica, através de seu material. A essa oposição damos o nome de resistência elétrica ou impedância, que possui como unidade o ohm, né? Para calcular a resistência de um resistor, utilizamos as composições de funções. Então, você tem um resistor lá, esse resistorzinho aqui, ó. A primeira cor aqui que eu chamei de A essa primeira corzinha aqui, ó. A segunda é essa, a terceira é essa. Então, e tem uma outra cor lá que é tolerância. Essa cor, ela varia em castanho, dourado, prata. Então, essa a gente não considera na conta, não. Isso aqui é para falar o erro que tem da resistência. Né? Você tem um erro de tolerância de 10%, 5%, 20%, 1%. Então, quando você pega um resistor, você pega a cor vermelha aqui. A primeira cor, que é a letra A, né, que eu escolhi aqui. A primeira cor vermelha. Aí você vem aqui, vermelho é 2. Então, você vem aqui por A igual a 2. A segunda cor é vermelha também. Então, vermelho é 2 nessa tabela. O B é 2. A terceira cor é castanho. Castanho é 1. Aí você vem aqui e coloca 1 em C. E faz essa conta aqui, ó. Esse resistor que está aqui, ele vai dar 220 ohms. Então, ele é um resistor de 220 ohms. Porque eles vão ficando cada vez menores e aí não dá para ficar escrevendo neles. Então, você optou por coisa. Qual resistor utilizar para não queimar o LED? Falamos em LED, falamos em resistor, mas qual resistor utilizar para não queimar o meu LED? Como faz essa conta? Tem matemática por trás? Não tem? O que a gente pode falar sobre isso? Esses LED difusos e alto brilho, eles têm essa tensão aqui para depender da cor dele. E aí, pessoal, pela lei de Ohms, a gente quer calcular a resistência do resistor. Pela lei de Ohms, a gente sabe a relação da tensão que entra e sai do resistor, né? Que a gente fala tensão do resistor, mas é o diferencial de potencial. A corrente do resistor e a resistência do resistor. Na verdade, você tem essa relação aqui. E aí, é claro que você passa o I dividindo, coisa diferente de zero, que é claro.
E aí você tem essa relação aqui, ó. RR, que é a resistência do resistor, é igual à tensão do resistor sobre a corrente do resistor. Aí, gente, tem uma lei que chama lei de Kirchhoff, ou lei do circuito em série, que fala assim, ó, se você tem um circuito aqui em série, ou seja, ele sai de um lugar e sai do positivo e chega no negativo, sem um nó, sem uma divisão, a tensão da bateria tem que ficar toda nos componentes. Toda a tensão tem que ficar nos componentes. Aqui tem uma chave liga e desliga, mas liga e desliga não conta, porque ou liga, deixa passar tudo, ou não deixa passar nada. Então a gente não conta ela. Mas essa lei fala que a tensão 9 volts tem que ficar no LED, no resistor. A tensão, ela fica toda nos componentes. Quando o circuito é assim, né? É em série, né? Aí, beleza. Então, a tensão da fonte de alimentação é igual à tensão do resistor mais a tensão do LED. Como eu falei, né, ela tem que ser toda gasta aqui. Então, a soma dessas duas aqui é igual a essa. Ou a diferença delas, né, dá zero. Essa menos essa dá igual a zero. Então, na verdade, você tem isso aqui, ó. VFA igual a VR mais VLED. Então, no lugar de VR, você pode pôr o VFA menos o VLED. Além disso, observe o seguinte. Quando você está no circuito em série, ou seja, não tem um nó, não tem uma divisão, a corrente é a mesma. Ai, Daniel, mas por quê? Ó, é só você pensar o seguinte. Pensa um cano que sai de um lugar e chega no outro. Sem divisão. A água, você acha que a água que entra pelo cano é a mesma que sai? Não tem divisão. Deu pressão, né, no cano. A água, se você medir a quantidade de água que está entrando lá, é a mesma quantidade de água que está saindo? É, né, gente? Que não teve divisão. É a mesma coisa aqui. A corrente elétrica que está nesse circuito, você não tem uma divisão, quando chega num lugar e divide em duas, é a mesma. Então, a corrente no resistor é a mesma corrente do LED. E aí, a corrente do LED, a gente sabe que ela está sendo dada aqui, ó. Ela é 20 miliamperes. O 20 miliamperes é 0,02 amperes. É só você multiplicar 1000, né? Dividir por 1000, né? Aí tem uma relação de miliamperes com ampere, que vocês dão uma olhada ainda, eu não coloquei aqui. Mas... Então, você tem que pegar essa fórmula de ohms aqui, transformar tudo em amperes, ohms, viu? Não pode deixar em miliamperes, não. Você não podia pôr 20 aqui, não. Isso aqui é amperes, ohms, e voltagem. Então, eu vim aqui e coloquei, ó, 9 é a minha bateria, menos a tensão do LED, ou o diferencial de tensão no LED, é 2 volts. Meu LED... Ah, pessoal, tinha que ser LED branco, hein? Que é 3, né? Que o LED aqui tá branco, ó. Não é vermelho, ele é branco. Peraí. 3. Peguei aqui, né, ó, 3, ó. O branco é 3, o máximo, né? Aí, eu divido os 600 por 0,02, que dá 300. Então, esse resistor aqui tem que ser 300 ohm, para não queimar o LED. Daniel, eu posso pôr um resistor maior? Pode. Você vai ter resistência maior. E resistência maior não tem problema. Eu posso pôr um resistor menor? Não. Porque um resistor menor ele vai deixar passar mais corrente, ele vai queimar o LED. Então, 300 ohm para cima. Então, a resistência, você pode aumentar ela, você pode diminuir, senão você queima o LED. Pessoal, aí a gente vai fazer esse circuito aqui lá no Tinkercad. Então, eu vou pegar uma bateria. Tá aqui a minha bateria. Deixa eu virar ela, porque a gente já vai aprendendo a mexer com essas coisas aqui, né? Ó, eu vim aqui e virei ela aqui, ó. Ó, o vermelho dela é o positivo, então eu vou ligar esse positivo. Eu vou alimentar ele aqui, mas eu podia alimentar aqui embaixo.
Tá vendo que é bom usar aqui, ó, porque aqui tá mais e tá vermelho, ó. Então, isso aqui o vermelho é sempre usado positivo. E vou alimentar esse de baixo aqui com negativo. Vou colocar esse cor desse fio aqui de vermelho e vou colocar a cor desse fio aqui de preto. Para eu lembrar que aqui é negativo e que é positivo. Aí eu quero ligar um LED aqui. Então eu vou pegar um LED. Lembrando que o LED tem parte positiva e parte negativa. E acabei esquecendo de colocar isso aqui lá no slide. Uma coisa que é extremamente importante é como saber qual é a parte positiva e qual é a parte negativa. Nesse caso aqui, gente, a parte positiva, essa parte tem essa dobradinha aqui, ó. Ou é o chamado de anodo. E a outra parte, que é a retinha, é o negativo, também chamado de catodo. Então, aqui no Tinkercad é assim que você olha no LED. E se você virar isso e ligar errado, ele não queima fácil, não. Viu? Trocando a polarização, ele não queima, não. Ele queima se você pôr uma tensão alta nele. Então, minha parte positiva é essa, né? Essa aqui que eu falei para vocês. Vou ligar um resistor. Então, ó, eu cliquei lá, tá vendo como funciona? Eu clico lá e trago. Aí, cliquei aqui. Ó, gente, na mesma coluna aqui, ó, da perninha do LED. Ó, a energia está saindo aqui do positivo da bateria. Aí ele vem aqui, ó, ele está sendo ligado aqui. Entra aqui pelo LED, desculpa, pelo resistor, vai nessa perninha, nessa coluna aqui, ó, tá o LED. E agora vocês lembram que tem que fechar o circuito. Então isso aqui tem que morrer. Então, para fazer um fio aqui, gente, eu tenho que clicar nos buraquinhos e ir até aqui. Não precisa ficar segurando o clique do mouse, não. Não pode deixar solto. Quando você chegou lá e fez aquele quadradinho, você clicou. Nosso circuito já está eletrificado, está energizado, né? Porém, será que o resistor está certo? Esse aqui é o vermelho, né, gente? Vamos pôr ele... o vermelho lá é 350, né? Que a gente tinha feito o cálculo, né? Por vermelho. Depois eu mudei para o branco, né, e tal. Vamos deixar ele vermelho e vamos pôr aqui 350 ohms. Daniel, que resistência tem esse resistor? No físico, você tem que fazer aquele cálculo, mas aqui no Tinkercad não. Você clica nele uma vez só uma vez. Opa, peraí. Criei um fio aqui, né? Posso deletar aqui ou posso voltar aqui. Você dá um clique no resistor, aí ele abre essa caixinha aqui, ó. Aí você vem aqui, escolhe ohms e põe aqui 350 ohms. E aí você clica fora, ele já deu certo. Você vem aqui em simular, iniciar a simulação, aí ele acende o LED. O que está acontecendo? A corrente convencional, não usual, né? Convencional, sai aqui do positivo da bateria, com a tensão da bateria, não entra nessa linha aqui, caminha aqui, ela vai buscar o negativo, viu? Aí ela entra aqui pelo resistor, passa pela perna do LED, acende o LED, sai nessa outra perna aqui, ó, sai nesse fio, entra nessa coluna, nessa linha aqui, caminha aqui, e aí vai nesse fio aqui e termina lá na bateria. Isso é corrente. A tensão ela ficou toda distribuída aqui, como nós já vimos. Aí, pessoal, a gente vai para a segunda parte lá do circuito. E aí, para esse circuito, nós vamos precisar de um cara que chama potenciômetro. O que é um potenciômetro? Potenciômetro era muito utilizado em rádio, TV, para mudar canal, né, para aumentar volume, todas essas coisas aí. Ele foi substituído pelo push-button. Depois eu explico por que aconteceu isso. Mas ele era muito utilizado
Aquelas pirâmides de som automotivo também tem. Daniel, o que esses caras falam? Esses caras fazem resistência também. Só porque é uma resistência controlada. Ele é uma resistência controlada. Você controla essa resistência. Vamos ler um pouquinho aqui. Ó. Um potenciômetro tem um componente eletrônico que possui resistência elétrica ajustável. Geralmente é um resistor de 3 terminais, onde a conexão central é deslizante e manipulável. Se todos os 3 terminais são usados, ele atua como divisor de tensão. Aqui a gente vê um pouquinho. Existe comercialmente potenciômetros confeccionados com substrato em fio de carvão condutivo, a depender da corrente elétrica que circula nestes. Há potenciômetros cujo giro é de 270 graus e outros de maior precisão, chamados multivolts. Em relação à curva de resposta em função do ângulo de giro do eixo, existem alguns tipos de potenciômetros, dentre os quais os mais comuns são os lineares e os logaritmos. Mas existem outros tipos, como exemplo de potenciômetro. Pessoal, um potenciômetro é assim, ó. Esse terminal do meio, você liga ele em das pontas do circuito. E o outro terminal na outra. Aqui tem um carvão que esse material ele tem resistência. Então, cada vez mais que você girar esse ponteiro aqui, vamos supor que está ligado a esses 2 terminais aqui, ó. Cada vez mais que você jogar esse ponteiro aqui, ó, mais corrente passa. Se você ligar esse ponteiro, encostar ele aqui, ele vai passar a corrente total. A partir do momento que você vai deslizando isso aqui, a corrente vai tendo dificuldade de passar. Então vai tendo resistência. Se você pega esse ponteiro e coloca ele lá do outro lado, a resistência aqui vai ser enorme. Porque a corrente tem que passar em todo esse material aqui, que é um pouco isolante. Então, isso é um potenciômetro. Ele é um resistor regulável. Ele regula, ele não é definido, 220, 320. Não, ele tem uma faixa onde você regula ele. Isso é um potenciômetro. E aí você tem também o LDR. O que é um LDR? Também é um resistor. É resistor que depende de luz, ou fotorresistência. Conhecido pela sigla inglesa LDR. Light Dependent Resistor. Né? Então, o resistor depende da luz. É um componente eletrônico passivo de tipo resistor variável. Mais especificamente, é um resistor cuja resistência varia conforme a intensidade de luz que incide sobre ele. Tipicamente, à medida que a intensidade de luz aumenta, a sua resistência diminui. Era esse o componente que o senhor falou do carrinho, né, que acompanhava a faixa preta na pista? É esse cara mesmo. Ó, esse cara aqui, gente. Relé fotoelétrico. Aqui, ó. Acende a lâmpada durante o dia, durante a noite, é um carinha desse. Então, ele funciona assim, gente. Ele vê luz, ele diminui a resistência. Ele não vê luz, ele aumenta a resistência. É assim que ele funciona. Aí a gente vai fazer esse circuito aqui, ó, junto com aquele que nós fizemos. A gente já alimentou positivo e negativo. Aí a gente vai passar esse fio aqui, ó, pelo LDR. Vai sair no outro terminal, ele não tem lado, viu? Então, você pode colocar ele de qualquer posição, não é igual ao LED. Vai entrar aqui no potenciômetro, o potenciômetro aqui vai ter resistência, e aí a corrente vai sair aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama que vai ser o olhinho do robô. É o que vai fazer a leitura. Quando esse LDR estiver sobre a linha preta, a resistência dele vai ser maior, então vai acontecer uma corrente menor aqui. E quando ele está sobre linha branca, a resistência dele é menor. E aí passa mais corrente. E aí, com isso, a gente vai conseguir controlar o robô. Deixa eu fazer esse circuito aqui.
no Tinkercad, né, para vocês verem como funciona. Então, eu vou procurar o LDR, vou alimentar ele com o positivo, aqui. Daniel, eu poderia alimentar ele aqui com a parte positiva, negativa de cá, e aí sai potenciômetro positivo? Pode. Só porque, no nosso caso aqui, a gente vai precisar desse jeito aqui. Depois eu explico para vocês. Que isso aqui tem a ver com transistor, que vai fazer a regulagem do motor, e aí na próxima aula a gente entra nesses detalhes. Então, vou vir aqui para essa parte aqui, do potenciômetro. Vou pôr esse fio aqui de laranja. E vou sair aqui na perna do meio do potenciômetro, o preto. Daniel, podia ligar aqui nessa perna aqui? Pode, mas a resistência aqui vai ser a resistência total do potenciômetro, não ajustada. Vocês lembram que é a do meio, que você girando, que ela vai diminuindo ou aumentando a resistência. Então, por isso que eu uso a perna do meio. Então, aqui, quando eu simulo, está passando corrente aqui no LDR. Aqui ele está vendo, você dá um clique nele, ele até simula aqui, ó, você aumentar ou diminuir a luz. Está passando a corrente no LDR, essa corrente flui aqui, vem aqui no potenciômetro, sai nesse terminal do potenciômetro e cai no negativo e volta para a bateria. É assim que está fazendo aqui a minha corrente elétrica. Então, com aquela corrente lá que está naquele circuito LDR potenciômetro que nós fizemos, acabamos de fazer, você vai acionar ou não esse motorzinho. Esse aqui é justamente o motorzinho, o desenho do motor que eu uso nos meus DVDs lá, nos meus carrinhos. Então vamos ver o que significa esse motor DC, né? A gente chama de DC. Ou CC. O motor CC é qualquer um de uma classe de motores elétricos rotativos que converte energia elétrica de corrente contínua em energia mecânica. O tipo mais comum depende das forças produzidas por campos magnéticos. Quase todos os tipos de motores DC têm algum mecanismo interno, seja eletromecânico ou eletrônico, para alterar periodicamente a direção da corrente em parte do motor. O importante para a gente aqui é que ele é de corrente contínua. E outra coisa que é interessante, que se você mudar a polarização dele, ele muda de sentido. Então ele vira horário ou anti-horário. Depende de onde você liga os fios dele nos polos. A velocidade de um motor CC ou DC, né, tanto faz, pode ser controlada em uma ampla faixa, usando uma tensão de alimentação variável ou alterando a intensidade da corrente em seus enrolamentos de campo. Ou seja, com a tensão à corrente, você aumenta ou diminui a rotação do motor. Pequenos motores CC são usados em ferramentas, brinquedos e eletrodomésticos. Os motores CC maiores são usados atualmente na produção de veículos elétricos, elevadores e guinchos, e em acionamentos para laminadores de aço. O advento da eletrônica de potência tornou possível a substituição do motor CC por motores CA em muitas aplicações. CA é corrente alternada, viu? Para acionar esse motor, a gente tem que usar um componente. Você tem que usar um componente, você tem que ter um circuito desse motor, você tem que usar um componente que chama transistor. Gente, transistor é a alma da eletrônica. A história do transistor é uma coisa fantástica. Surgiram as danadas das válvulas. Olha, você vê, isso é uma coisa fantástica. Deixa eu ver se eu acho uma válvula aqui. Mas teve um cara que teve uma ideia sensacional. Ele falou assim, uai, se Tom Edison descobriu que um filamento esquenta, ele deixa sair elétron, por que eu não ponho um filamento que esquenta, põe um lugar que capta esses elétrons
E entre esses dois caras, o que capta os elétrons e o filamento que emite elétrons, eu ponho uma bobina. E essa bobina, menos com menos, vocês sabem que repele. Essa bobina, se eu colocar menos nela, ela vai deixar os elétrons passar de um lugar para o outro. Aí eles descobriram a válvula. Daniel, e para que serve uma válvula? Cara, válvula é extremamente importante, porque uma válvula você amplifica som. Então, não, só tem uma válvula, desculpa. Quando você fala aqui no microfone, tem uma bobina aqui, e essa bobina, ela gera corrente, ela gera corrente negativa aqui. Aí deixa passar os elétrons daqui para cá, ó, naquela válvula. E aí, que aciona essa bobina, que sai um som. Então, essas válvulas, elas são muito usadas em rádio, porque tem uma frequência muito baixinha, essa frequência tem que aumentar em som, em tudo, né, gente? Então, circuitos abertos, fechados, como o computador, como que a calculadora minha lá, como eu dei o vídeo para vocês, funciona? Assim, abrindo e fechando circuitos eletronicamente. Como o computador funciona? É assim, abrindo e fechando circuitos eletronicamente. E surgiu da onde? Da válvula. O toma é descobrir que o elétron ele transporta de um lugar para o outro sem estar ligado um fiozinho. Desde que você esquenta o filamento. Né? O filamento tem que esquentar para fazer isso, né? Para ocorrer essa. Se você põe um elétron no fio e chegar perto do outro, não acontece nada. É um filamento, tem que esquentar. Esquenta essa emissão de calor que parece que joga os elétrons de um lugar para o outro. Olha que coisa fantástica. Só porque as válvulas, gente, o ENIAC, o primeiro computador, lá em 1945, ele fazia poucas contas, mas fazia muito mais contas que aquelas minhas lá. Só porque o meu computador ainda é melhor que o ENIAC, porque o ENIAC precisava dos computadores. O ENIAC, que é esse computador aqui, ó, ele precisava das pessoas que transformavam o decimal em binário, que eram as computadoras. Essas mulheres aqui, ó, elas tinham que pegar um número lá decimal, que é fazer uma conta, fazer os furinhos nos cartões e colocar lá para o computador ler, as válvulas ler e fazer as contas, né? As válvulas fazer as contas, abrindo, fechando, e dava resultado aqui, e essa tinha que pegar esse resultado e descodificar. A minha já faz tudo isso aí, do vídeo que eu mandei para vocês. Então aqui era válvula. Gente, isso aqui gastava energia lascada, gente. Isso aqui, se você pegar um celular dos mais ruinzinhos, é melhor que esse computador deles aqui. Então aqui era cheio de válvulas, liga e desliga, isso são tudo válvulas. Olha o tanto de válvulas. Não era adequado fazer isso. Aí o que aconteceu? Os caras descobriram os transistores. Daniel, qual que é a diferença do transistor com a válvula? O transistor é a mesma coisa. Dependendo do jeito que um dos terminais, você controla a corrente que circula entre outros dois terminais. Então tem um terminal que você controla a corrente que passa em dois outros terminais. A diferença do transistor com a válvula é porque o transistor usa um componente semicondutor. Dependendo do jeito que você coloca tensão lá em um terminal, você abre os outros dois terminais. É um material que é semicondutor. Ele conduz ou não. E, gente, isso aqui, os caras descobriram, demoraram 100 anos para isso aqui, viu? Isso aqui não foi uma coisa que nasceu do dia para a noite, não. O primeiro transistor aqui, tanto que ele era louco. Hoje são esses componentes aqui, ó. Hoje não, uns anos atrás, porque hoje uma plaquinha pequenininha tem bilhões. Transistor é um risquinho, uma tintinha assim, ó, um risquinho. Então, hoje está muito avançado. Mas esse foi o primeiro transistor que surgiu. Gente, tem história fantástica disso aí, viu? Depois, se vocês quiserem. Então, o transistor é um dispositivo semicondutor usado para amplificar ou trocar sinais eletrônicos e potência elétrica. É composto de material semicondutor com pelo menos 3 terminais para conexão a um circuito externo. Uma tensão ou corrente
amplificada a um par de terminais, o transistor controla a corrente através do outro par de terminais. O transistor NPN ou PNP apresenta exteriormente 3 terminais, que estão ligados internamente a cada uma das 3 zonas de condução do transistor. O datasheet ou folha de dados de cada transistor indica quais são os terminais de cada transistor, pelo que é sempre necessário consultá-las em manual técnico ou de site fabricado da internet. Vamos resumir isso. Basicamente, o princípio de funcionamento do transistor bipolar, que é o que a gente vai trabalhar aqui, mas tem outros, é o seguinte: a base esse terminal aqui. Com corrente reduzida IB, permite controlar a corrente coletor no IC da carga ligada do coletor, ou permite controlar a potência fornecida da carga ligada do coletor pelo emissor. Na prática é assim: a corrente passa aqui, se aqui tiver água, tiver corrente. Então é como uma torneira. Isso aqui é o registro da torneira. Pensa assim, ó. Esse cara aqui é o registro da torneira. Se você fecha, não passa nada. Se você abre, passa tudo. Se você abre metade, passa metade. Ou isso aqui é um potenciômetro. Pode pensar que isso aqui é um potenciômetro. Mas essa regulagem que ela não é na mão. Você não vai lá e roda na mão. Isso aqui é eletronicamente. Esse cara aqui, ele abre essa corrente que passa daqui para cá eletronicamente. Vamos entender isso lá no nosso carrinho. Ó, nós vamos fazer esse outro circuito aqui no carrinho. Então, nós vamos vir aqui, ó. Positivo, vai vir aqui no motor. Vai sair aqui no negativo no motor. Vai entrar na perna do coletor do transistor. Esse transistor eu peguei o NPN. Vai entrar na perna do coletor do transistor. E a corrente vai sair no emissor. E a forma com que essa corrente vai passar daqui para cá depende do que vai estar chegando aqui na base. Então, o que está chegando aqui na base é o que vai controlar essa corrente que está passando daqui para cá. Então, a leitura do LDR vai controlar a corrente que está chegando na base do transistor. E essa corrente na base do transistor vai controlar o giro do motor. Daniel, por que o potenciômetro? Porque o LDR, você não sabe se você está num lugar muito escuro, muito claro, então para você dosar essa condição ambiente. Então, por isso que tem que ter esse potenciômetro aqui no LDR. Então, pessoal, deixa eu fazer esse circuito. Então, eu vou aqui, não tem motor, tá vendo? Eu tenho que ir aqui em todos, componentes todos, aí ele vai mostrar o motor. Vou pegar um motor DC, esse simplesinho. Vou ligar o positivo dele com o positivo da bateria. Vou pegar um transistor NPN. Não pega esse, nem esse, viu? Porque esse aqui são os unipolares, depois a gente vai falar um pouquinho. Pega esse aqui, ó, transistor NPN BJT, ou seja, bipolar. Aí aqui, ó, tem um coletor, base e emissor. Então, ao coletor, eu vou ligar a outra entrada do motor. Vou pôr verde aqui, porque... E ao emissor, eu vou ligar lá no negativo. Gente, aqui o circuito está fechado, viu? O circuito aqui do transistor, o motor está fechado. Finalizou, né? Só que o problema é que ele não vai abrir. Ó. Quando você clicar em iniciar, a corrente não vai passar aqui, porque o transistor está fechado. Ele precisa estar chegando uma corrente na base para ele abrir, para ele deixar passar a corrente de um lado para o outro,
o motor girar, porque a corrente tem que circular, né, como a gente viu. Aqui é como se estivesse isolado. Esse transistor está funcionando como se estivesse isolado aqui, ó, desse jeito aqui. Como se tivesse transistor, na verdade, né? Porque ele não está deixando passar corrente. Tá assim. E aí não passa nada. Se você chegar e ligar esse cara aqui, ó, claro que o motor vai girar, né? Olha lá. Olha lá. Porque aí, né, a corrente está circulando. Mas daquele jeito que tá lá, o transistor está fechado. Então a corrente não circula. Para resolver isso, eu vou pegar uma. Deixa eu subir esse potenciômetro. Vou pegar aqui, ó, aonde chegou o LDR, e vou ligar na base do transistor. Esse potenciômetro aqui, ó, ele é de 250 kΩ, tá vendo? Quando você clica nele, ele é 250 kΩ. Ele é um potenciômetro muito alto, porque a gente está querendo fazer. Troca aqui para 10, coloca 10 aqui, ó. 10 kΩ. Gente, meu circuito está pronto. Se eu iniciar, ó, o LDR, o motor está parado. A partir do momento que eu vou jogando luz no LDR, uai, era para funcionar. Peraí, aqui tá. Ah, é porque aqui tá. Ó, aqui, ó. Aqui tem um detalhe aqui, ó. O potenciômetro aqui está funcionando como uma chave aberta. Então, quando a corrente vem aqui pelo LDR, a corrente sempre sai, gente, para o lugar mais fácil que tem, gente. Ou seja, se você fizer uma ligação aqui, ó, daqui para cá, ó, direto, a corrente não vai passar em nada desses componentes. Quer ver? Ó, você vê, ó. Nenhum LED vai acender. A gente fala que está em curto. A corrente, ela sempre vai para onde tem menos obstrução. E a menos obstrução aqui, ela vinha aqui, ó, pã, sair da bateria, né? Pã, vinha aqui nesse fio, sair aqui e voltar para a bateria. Só que isso aqui tem que tomar cuidado, porque se você fizer esses curtos, você pode esquentar a bateria até ela esquentar. Eu não sei se ela chega a explodir, mas não pode fazer curto. Não pode fazer. A bateria esquenta nesse caso aqui. Então, deixa eu parar aqui e apagar. Então, quando eu estava aqui com o potenciômetro todo aberto, a corrente vem aqui e ela chega aqui, ela vai tudo, escoa tudo para cá, porque não tem resistência nenhuma no potenciômetro. E no transistor tem resistência. No transistor tem resistência. Então, por isso que você tem que abrir um pouquinho o potenciômetro para aumentar a resistência dele. Opa, tem que simular, né? Simula. Aí você abre um pouco o potenciômetro. Aí agora sim, ó. Agora quando você vem aqui e abre. Deixa eu abrir acho que menos para ele dar uma faixa melhor. Olha lá. Tá escuro, tá zero. Aí você vai aumentando a luz, ele anda. Olha lá, quer ver? Ele anda bem devagarzinho. Olha lá, ele tá dando os RPM dele. Ele é meio doido esse programa. Tá vendo? Tá dando a RPM, tá bem baixo. Deixa eu ver se eu consigo zerar aqui. O que eu tenho que fazer para zerar? Eu acho que é baixar o potenciômetro. É porque esse potenciômetro dele é alto. O ideal dele aqui, acho que era 1K, quer ver? É 1K, ele é bom. Ele que eu... Olha lá, tá vendo? Ó? Aqui, ó. E ele não girou ainda, ó. Agora que vai girar. Ó. Então, você pega o potenciômetro 1K, clicando nele, né? Você tem que parar aqui a simulação, clica no potenciômetro, coloca aqui 1K e escolhe aqui K-ROM. Aí você põe ele quase zerado. Opa! Ele sai do lugar, né, gente, quando não está simulando. Você põe ele quase zerado, né, põe um pouco de resistência. Aí você tem aí o seu carrinho, né, funcionando. Iniciar.
E aí, pessoal, tem aí o carrinho funcionando. O LDR viu linha preta, ele bloqueou mais a corrente aqui, chegou aqui, não foi corrente suficiente para o transistor não abrir. O LDR viu mais linha branca, deixou passar mais corrente, sobrou corrente aqui, porque sai corrente aqui pelo potenciômetro também. Sobrou corrente aqui no transistor, abriu o transistor, aí o transistor deixa passar corrente. Então, aí o carro funciona. Então é assim que o carro funciona.